Eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 21. Lucas, no capítulo 21. O verso de número 34. Diz assim, amém? Diz assim: acautelai-vos por vós mesmos, para que não aconteça que os vossos corações se sobrecarreguem. Diga assim comigo: sobrecarregue. De glutonaria, de embriaguez, dos cuidados da vida, e aquele dia vos pegue de surpresa como uma armadilha. Então coloque a mão no teu coração, diga assim: o meu coração, quem tem que guardar sou eu. Deus não guarda o meu coração, Deus não guarda o seu coração. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 4, versículo 25, guarda o teu coração porque dele procede a saída para a vida. Ou seja, do teu coração há uma capacidade de liberar vida. Do teu coração saem palavras de vida, do teu coração saem palavras de ânimo, do teu coração saem palavras de conforto, do teu coração tem que sair palavras de esperança na vida das pessoas. E nessa manhã essa semana toda eu fiquei orando a respeito dessa palavra, buscando em Deus a respeito dessa palavra. E eu gostaria de falar um pouco a respeito. Quem já assistiu aquele programa que tem, acho que é no Discover, Acumuladores? Você já assistiu esse programa? Já viu em alguma vez esse programa? Esses dias eu mexia no YouTube lá, eu vi a chamada desse programa. E aí eu coloquei para assistir, e eu me espantei. Eu já tinha assistido, mas eu me espantei com aquele episódio, com tanta bagunça que tinha naquela casa. Amém, irmãos? Com tanta bagunça que tinha naquela casa, e naquela casa tinha até fezes. A mulher, ela não usava mais o vaso sanitário, então ela fazia as suas necessidades num balde, colocava num galão de 5 litros, tampava e colocava no canto da casa. Quando eles chegaram na casa para limpar a casa, tinha metade da parede de galões empilhado com fezes e urina. Fora todo o resto de sujeira que tinha a casa, que não dava para entrar naquela casa. E sempre que uma equipe chega numa casa para então liberar aquela casa de toda aquela bagunça, primeiramente, antes de ir toda a equipe, entra um psicólogo, para tentar então convencer a pessoa que ela precisa liberar a casa para que eles entrem e façam a limpeza. Eles não entram e fazem a limpeza de qualquer jeito ou de qualquer maneira. Não, eles fazem a limpeza com autorização da pessoa, depois que ela é atendida e direcionada por um psicólogo ou por um psiquiatra. E então começa o processo de desacumular aquela casa. E esse processo, ele é doloroso. Esse processo, se você já viu esse programa, esse processo, as pessoas choram por desapego à bobeira, que nós julgamos bobeira. Às vezes uma folhinha a pessoa não quer jogar fora porque lembra do pai que anotou um telefone naquele papelzinho. E então vai se acumulando ao longo de anos e de anos e de anos coisas dentro daquela casa, ao ponto de as pessoas não terem nem lugar para dormir. Elas dormem em cima do lixo, elas colocam um colchão em cima do lixo para dormir ali dentro. E esse texto, e aí eu comecei a orar a respeito disso. Eu falei: Deus, misericórdia, isso é um espírito maligno, é um espírito de miséria, é um espírito de sujeira. E aí Deus começou a ministrar no meu coração que há muitos acumuladores espirituais também. Que a acumulação não se dá somente de forma externa, mas também se dá de forma interna. E ao longo da vida nós vamos acumulando algumas coisas e nós vamos guardando nos cantos do nosso coração, e isso vai tomando o lugar que Deus poderia estar ocupando. E por que eu falo que Deus poderia estar ocupando? Porque tem lugares na nossa vida que nós não deixamos Deus entrar. E esse texto aqui, Jesus falando a respeito do sermão profético, do princípio das dores, ele fala no versículo 34: tomem cuidado por vocês mesmos, para que não aconteça que o vosso coração se sobrecarregue. Nós estamos vivendo hoje uma geração de muita informação. Uma criança hoje de 7 anos de idade, ela tem mais informação do que o governador de Roma no tempo de Jesus.
Hoje a Rebeca, minha filha de 4 anos, ela aprendeu a contar até 10 sozinha em inglês. Eu não ensinei. Sozinha, acessando o YouTube, um dia a gente estava no carro, ela contou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós dois olhamos para trás, né? O que é isso, gente? Tem um anão aqui atrás. Do nada ela começou a contar em inglês. E eu falei, filha, onde você aprendeu? Ah, papai, no YouTube. Então ela sabe todas as cores, praticamente todas as cores em inglês, e nós nunca ensinamos. Se eu chegar para ela e falar, filha, que é isso? Red, até o marrom, brown. O rapaz tá... E nunca ensinamos. Da onde que ela agregou tanta informação dos meios de comunicação que estão ao alcance das mãos? E toda hora nós vamos nos surpreendendo, porque tem criança que não parece que é criança, né? A Bia assim, o Henry assim, parece que é um anão dentro daquela criança, né? Que fala umas coisas que você fala, gente, é muita informação para pouca idade. Então nós estamos na era da informação. O problema é que essa informação, ela está ocupando alguns lugares em nossas vidas, que está tirando Deus da nossa vida. Nós vivemos uma era de tanta informação que Deus não está encontrando espaço para entrar e agir. As pessoas, elas estão cheias de cultura inútil. Coisas que não agregam valor nenhum. Mas elas vão todo dia se enchendo disso. E Deus não consegue ter lugar para agir na vida dessas pessoas. E Jesus, há 2000 anos atrás, falou, tomem cuidado para que vocês não sobrecarreguem os vossos corações. Tomem cuidado para que vocês não acumulem tantas coisas no vosso coração, que vocês fiquem desapercebidos quando o grande dia chegar. Tomem cuidado com o tanto de informação que vocês vão agregar na vida de vocês, a ponto de eu não conseguir mais falar com vocês. E aí nós vemos hoje pessoas carregadas do passado. E excesso de passado origina a depressão. Excesso de futuro corresponde ao excesso de ansiedade na vida das pessoas. As pessoas estão com excesso de futuro e excesso de passado e não desfrutando do presente. As pessoas, elas vivem um saudosismo tão grande das coisas do passado. Por isso nós vivemos uma geração de pessoas depressivas, pessoas que passaram momentos bons no tempo passado e trazem tudo isso para os dias de hoje, mas não conseguem viver o passado. Esses dias nós estávamos falando isso, as pessoas estão sofrendo hoje porque tiveram épocas boas no passado, e talvez hoje não vivem uma época tão boa quanto no passado. Então esse excesso de passado tem gerado depressão. E por que as pessoas vivem ansiosas? O que Jesus fala em Mateus capítulo 6? Não vos preocupeis com qual dia? De amanhã, ele não fala o de ontem. Ele fala, não ande ansioso pelo dia de amanhã. E a ansiedade que Jesus estava falando não tem a ver com síndrome do pânico. Ele está falando de uma pessoa que vive o dia de amanhã como se fosse hoje, sendo que o dia de amanhã ainda não chegou. Ele vive tão preocupado com o que vai acontecer amanhã, ele vive tão preocupado com o que vai ser o dia de amanhã, que ele não desfruta do tempo presente. E aí então ele fala assim, tomem cuidado para que vocês não sobrecarreguem os vossos corações. Tomem cuidado para que isso não seja sobre vós uma carga tão pesada a ponto de vocês não aguentarem. Então hoje as pessoas, elas estão sofrendo. Qual é a maior doença hoje do século presente? Ou dos dias atuais? É a depressão e a ansiedade. Sim ou não? Depressão é excesso de passado, ansiedade é excesso de futuro. As pessoas não estão vivendo o presente. Elas estão acumulando dentro de si coisas. E trazem acumulando dentro de si coisas que precisam ser derrubadas. A igreja hoje, eu não falo daqui, eu falo num contexto geral. A igreja está doente, as pessoas estão depressivas, estão ansiosas. E aí você fala assim, mas a tua realidade tem que ser Cristo. Não, tem que ser, mas eu não consigo deixar Cristo entrar, ainda que eu fale. Por quê? Porque está tão cheio de coisas, tanta sobrecarga no coração, que não há espaço para Deus agir. Então Jesus, ele fala assim, cuidado com a sobrecarga. Aí ele fala o quê? Com a glutonaria, com a embriaguez e dos cuidados da vida. Então cuidado para que não coma demais. Até uma vez a profeta Marinês pregou uma mensagem sobre isso faz tempo, né? Sobre crente não bebe. Quem já disse isso?
crente não bebe, mas come que é uma beleza. É pecado do mesmo jeito que beber. Olha o que Jesus fala: cuidado com a embriaguez. Então não bebo, mas eu como, então cuidado com a glutonaria. E sabe o que é glutonaria? Glutonaria não é só comer comida física. Porque tem gente que tem necessidade de pôr aquele prato de pedreiro, né? E tem gente que é magrelo e come um prato desse tamanho, né? Que você parece que vai para as pernas, né? Você fala: meu, onde vai tudo essa comida? Está descendo para as pernas, deve ser oca as pernas, né? Mas Jesus não está falando só da comida física. A glutonaria também fala daquilo que nós comemos diariamente a respeito de informações. O que alimenta a nossa mente, o que alimenta o nosso coração, o que alimenta a nossa alma. A glutonaria fala de excesso de comida, seja ela física, espiritual ou qualquer outro tipo de comida. O que tem ocupado a nossa mente, o que tem ocupado o nosso coração? Será que nós temos sido acumuladores a ponto de Jesus não conseguir entrar dentro da nossa casa? Paulo vai dizer que nós somos templo de quem? Templo do? Então será que o templo do Espírito Santo não está tão acumulado de coisas que o Espírito Santo não está conseguindo entrar para trabalhar dentro de nós? Porque quando você vê esse programa Acumuladores, as pessoas têm dificuldade de entrar na casa. Eles têm que entrar às vezes pela porta dos fundos, que a porta da frente está muito carregada de coisas. E quando conseguem entrar, eles vão escalando montanhas de coisas guardadas até chegar num ponto da casa. Será que o Espírito Santo está conseguindo abrir a porta do nosso coração? Ou nós estamos dizendo: não, eu já abri, Deus, mas o Espírito Santo está assim, ó, não, mas não consigo. Há uma sobrecarga de informação. Abra sua Bíblia comigo no livro de Juízes, capítulo 6. E eu quero falar a respeito disso nessa noite. Talvez a função do pastor nos dias atuais, ele está mais daquela equipe que limpa a casa dos acumuladores do que propriamente dito de um mestre. Eu estava ouvindo um professor dizer esses dias: o problema hoje dos professores, antes de ensinar, é desconstruir o que já foi aprendido. Você já tentou ensinar alguém que acha que sabe? Já tentou ensinar alguém? Você foi falar para a pessoa: não, deixa eu te ensinar. Não, já sei. Aonde você aprendeu? No YouTube. O pastor Armando que falou que esse dia chegou uma pessoa no posto de saúde, sentou de frente para o médico e falou assim: oi doutor. Aí o médico falou: oi, o que você tem? Então, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso. Estou tomando isso que eu pesquisei no Google. Aí o médico falou para ele assim: então vira as costas e vai embora. E aí ele denunciou o médico na ouvidoria. O pastor Armando falou que deu maior problema. Mas a pessoa sentou diante do médico e falou: eu já pesquisei no Google, eu tenho isso. Estou tomando isso. O médico olhou para ele e falou: o que você está fazendo aqui? Ocupando meu tempo? Então vai embora. Não, mas o que o senhor acha? Eu não acho nada, você já diagnosticou, já se medicou, então está só aqui enchendo minhas paciências, vai embora. Então quantas pessoas nós vamos ensinar e a pessoa diz assim: não, mas eu já sei. Você já ensinou alguém que já sabe? Aí você precisa começar o processo de quê? De desconstrução. Você precisa mostrar para ela que tudo que ela sabe, ou foi aprendido de forma errada, foi construído de forma errônea. Porque quantos arquitetos, quantos engenheiros, eles olham para aqueles pedreiros orelha seca e o pedreiro fala assim, né? Ah não, mas eu sei como fazer. Aí o arquiteto fala: pô, mas eu estudei 4, 5 anos. O engenheiro olha: eu estudei 4, 5 anos. E você? Não tem nem primeiro grau, mas eu sei como fazer. E muitas vezes dá certo, mas em muitas vezes dá errado. E Juízes, capítulo 6, fala de... Juízes, no capítulo 6, fala de Gideão, quando Deus chama Gideão. Diz assim, no versículo 25 e no versículo 26. Naquela mesma noite o Senhor disse, estava falando a Gideão: toma o boi do teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de quem? Do teu pai, e corta o poste ídolo que está ao pé dele. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, na forma devida, e toma o segundo boi e oferece em holocausto com a lenha que cortares
do bosque. Então Deus chama Gideão, e Deus fala para Gideão assim: agora nós vamos começar um processo de construção de uma nova mentalidade para eu levar vocês à vitória, para eu levar vocês a conquistar tudo aquilo que eu prometi a vocês. Mas o processo de Gideão começou como? Destrua os altares que seu pai construiu. Altar fala de cultura, altar fala de tradição familiar, altar fala de tudo aquilo que uma pessoa construiu para um ídolo. Então Deus fala para Gideão: você vai ter que destruir os altares do seu pai, e então construa a mim um altar novo. Ou seja, desconstrua tudo que você aprendeu até agora, porque a partir de agora eu sou o Senhor da sua vida, e a partir de então sou eu que vou te direcionar. Deus está falando assim: olha, tudo aquilo que você acumulou até agora, jogue tudo fora, porque a partir de agora você vai aprender de mim. Mateus capítulo 11 ele fala: você que está cansado, sobrecarregado, venha até mim e eu vos aliviarei. Aí ele fala assim: aprenda de mim, ande comigo, construa comigo, caminhe comigo, e você vai saber como caminhar a partir de agora. Eu não estou dizendo que tudo que você aprendeu daqui para trás foi errado ou foi ruim. Foi bom para um tempo, para o tempo que você viveu. Mas para o tempo ou para o lugar que Deus quer te levar, talvez o que você viveu até hoje não cabe. Ah, mas eu sempre aprendi assim, mas eu sempre vivi assim, mas eu sempre fui ensinado assim. Deus fala: não, parabéns, beleza, para um tempo foi bom, mas para o tempo novo, para onde eu vou te levar e vou te colocar, o que você aprendeu não dá. Ah, eu aprendi errado. Não, o que você aprendeu foi para um tempo. Quem foi católico? Quem foi espírita? Pode levantar a mão. Minha mãe era da mesa branca, mesa azul, mesa, tudo quanto é cor mesmo. Eu não posso desprezar tudo isso. O catolicismo que meu avô e minha avó me ensinou, o que minha mãe me ensinou a respeito do espiritismo, foi bom? Não foi bom, mas foi o que eu aprendi para um tempo que eu vivi. Mas quando eu entendi que Cristo era Senhor, estava acima de todas as coisas, Ele tornou-se a realidade da minha vida. E toda a cultura que havia sido acumulada dentro de mim foi lançado fora, para que uma nova cultura fosse estabelecida na minha vida. Por isso que ele fala para Gideão: a idolatria do seu pai foi para um tempo. Agora, para um novo lugar que eu vou te levar, tudo que você aprendeu não serve, não dá, não cabe. Você vai precisar aprender comigo. Então estabeleça um novo altar a partir de agora. Desacumule, lance fora. Acumulação compulsiva é um distúrbio mental, caracterizado por uma necessidade obsessiva de adquirir e guardar coisas, mesmo que os itens sejam inúteis, prejudiciais ou insalubres. Então o acumulador, aquela pessoa que acumula as coisas, ela tem um problema mental. Por isso que antes de chegar uma equipe de limpeza, chega um psicólogo. Porque o psicólogo precisa trabalhar na mente daquela pessoa, para que ela entenda que tudo aquilo que ela tem foi bom para um tempo, mas que para o tempo presente não serve mais. Ou seja, não adianta. Quem já teve videocassete? Não adianta ter videocassete hoje. Ah não, mas eu guardo só se for como relíquia. Meu irmão, se não for como relíquia, joga fora aquela porcaria, porque não existe mais fita de videocassete mais. A não ser que você for transformá-la para DVD. Tem gente que vai passar a vida inteira para transformar para o DVD. Nem DVD tem mais. Eu tenho lá em casa, como que até esqueço o negócio, Blu-ray. Sabe aquele aparelho de Blu-ray? 1 ano eu não ligo o negócio. Faz 1 ano que eu não ligo o negócio. Por quê? Porque tudo que eu preciso hoje é mídia digital. O Blu-ray, que era o top, hoje já está obsoleto. Está lá como enfeite e decoração. Ontem eu ganhei um aparelho de DVD para o Ministério Infantil. Falei, pô, que legal. Tem que ser um pendrive. Nem um aparelho DVD hoje dá para a gente usar mais. Mas tem pessoas que guardam isso porque, ah não, esse foi o videocassete que eu ganhei no dia do meu casamento. Meu, joga fora.
Ah, pastor, mas e essa xícara que eu guardei há 30 anos atrás, quando eu casei, use ela. Ah, pastor, mas quando eu era membro de lá 30 anos atrás da igreja, o pastor cuidava tão bem de mim, depois de lá nunca mais ninguém cuidou tão bem de mim, porque talvez você ainda guarda ele no teu coração. Quantas pessoas estão casadas pensando no amor de infância? Quantas pessoas não conseguem fluir hoje, porque estão com acumulação dentro dos seus corações? Deixa eu dizer uma coisa para você, isso é distúrbio mental. Se você acumula coisas dentro de você, você precisa de uma cura. E essa cura não se dá por meio de psicólogo, se dá por meio do Espírito Santo. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é alegria, paz e gozo e alegria no Espírito. Mas hoje nós estamos olhando a igreja, as pessoas estão obesas, com os corações sobrecarregados, e eu não digo no físico, digo na alma. Que a gente vai ministrar com uma pessoa, você precisa ficar cavocando por tantas coisas que ela guarda ao longo de uma vida. Talvez tudo que você guardou até hoje foi bom para um tempo, mas enquanto você não fechar a porta do passado, você não vai conseguir desfrutar do presente. Ah, mas era tão bom no tempo de tão bom, não para hoje. Quando eu tinha 5 anos de idade, meu pai, ele era um homem alcoólatra e todo dia chegava em casa embriagado. E eu tenho uns flashes dele chegando bêbado, não tenho memória, mas tem uns flashes. Por isso, você que tem filho de 4, 5 anos, entendo que quando seu filho crescer, ele ainda vai ter umas flashes de memória de 5. Ah, não, vai crescer, vai esquecer. Não, eu tenho flashes de memória, eu lembro do meu pai chegando embriagado. Mas o meu padrasto, meu padrasto, ele supriu todas as carências da minha alma no que diz respeito à paternidade, que a falha paterna do meu pai biológico não me influenciam no dia atual. Mas como que aconteceu isso? Eu abri meu coração e falei: Deus, eu quero me limpar de tudo isso. Eu não quero ficar sentado num sofá me lembrando das coisas ruins do passado. Esse dia eu estava ouvindo até um pastor pregando. Quem já ouviu aquelas músicas sofrência? Já ouviu? O título da música é o quê? Do estilo musical. É para se alegrar? O casal pode estar feliz, pode estar sorrindo, se amando. Se o casal começa: o homem não chora, vai embora. A pessoa está toda animada e começa assim, né? Pô, tá chorando porque nem sei. E aí tem pessoa que fala assim: pastor, por que eu não posso ouvir música do mundo? E eu achei uma definição interessante de música secular. Música secular não é a música do Titãs, não é a música do Capital Inicial, da Anitta. Isso não é música secular. Música secular, ela é toda aquela música que parte de um coração adâmico. Então tem muita música que está cantando dentro da igreja que é música secular, que nasceu em corações de Adão, corações que não foram transformados por Cristo ainda, que querem mexer só na alma das pessoas, mas não geram transformação. Então Deus fala o que para Gideão? Derruba os altares do seu pai. Diga assim comigo nessa manhã, fala assim: Senhor, eu abro o meu coração para que o Senhor trabalhe. Abra sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 4, no versículo 8. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Quem achou aí, diga amém. Filipenses 4:8 diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é boa fama, se há virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Tem uma outra versão que eu acho que fala: nisso ocupe o vosso pensamento. Colossenses 3:1 fala: pensai nas coisas que são de Cristo, onde Ele está assentado à destra de Deus. O problema é que tem muitas pessoas hoje dentro da igreja que estão com o coração tão sobrecarregado que não estão conseguindo deixar Deus falar.
E as pessoas, elas estão entrando na igreja, saindo da igreja, indo ao culto, indo embora do culto, ouvindo pregação e deixando de ouvir pregação todos os dias, e não tem uma vida transformada. Por quê? Porque os corações estão tão acumulados e sobrecarregados de coisas passadas ou coisas futuras, que não estão conseguindo ser trabalhadas no tempo presente. Então o psicólogo Jesus Cristo está aqui nessa manhã dizendo para você, através do apóstolo Paulo: olha, eu quero dizer o que tem que ocupar a sua mente. O que tem que ocupar a sua mente é coisa boa, coisa de boa fama, coisa que te anime, coisa que te coloque para cima, coisa que te deixe animado. Não aqueles filmes melancólicos, aquelas músicas melancólicas, aqueles filmes que vomitam o inferno dentro da sua casa, seja qual filme for. Uma vez nós estávamos assistindo um DVD, isso faz tempo, por isso que era DVD. O DVD do Diante do Trono em casa. E aí chegou uma jovem da igreja, e aí nós estávamos numa unção de Deus, a glória de Deus estava na casa, a nuvem do Senhor estava lá, e ela entrou, aquela presença gloriosa, e aí nós oramos, né, tal. E aí depois ela falou para minha esposa, falou: pastora, quando eu assisto um DVD do Diante do Trono, a unção de Deus enche a minha casa, enche como está cheio desse lugar, né? E quando eu assisto um filme de terror, a unção do inferno. Se existe unção do inferno. Ou seja, o inferno é vomitado. E o que é vomitado dentro de um filme, através de um filme de terror? Medo, pânico, desespero, ansiedade. Quem assiste um filme de terror e sai assim, uou! Sai o quê? Acabou de assistir um filme de terror, o carro dá uma buzinada, a pessoa fala o quê? Minha esposa não pode assistir Peppa porque ela dorme com medo. Incrível. Ela tem que assistir Patati Patatá, ainda mesmo assim o azedume deixa ela assustada, que é o vilão do Patati Patatá. Então eu sei o que aflige a minha alma, e eu tenho que fugir do que aflige a minha alma. Paulo fala: olha, se você quer se livrar das coisas que estão acumuladas dentro de você, comece a pensar naquilo que é bom. Deixe o Espírito Santo entrar e fazer o trabalho dentro de você. Deixe o Espírito Santo tirar tudo aquilo que já não faz mais parte do que Deus está construindo em você neste tempo presente. Deixe a equipe do céu entrar no teu coração e tirar tudo aquilo que está acumulado. Porque pode ter certeza que quando você começar a desacumular as coisas, você vai achar coisas boas dentro de você. Talvez você conheça alguma pessoa que já foi boa no passado, mas hoje ela não consegue ser boa. E por que ela não consegue ser boa? Porque ela aprendeu a ser ruim? Não. Porque tudo aquilo que era bom e de qualidade dentro dela hoje está afogado pelas coisas que foram entulhadas dentro dela. Quantas pessoas você olha assim e fala assim: essa pessoa no fundo ela é boa? Já pensou em alguém assim? Por que no fundo? Porque ele está entulhado de tantas coisas, tantas frustrações, tantos medos, tantas palavras que recebeu ao longo da vida, que aquilo que era bom ficou lá embaixo. E não que ela deixou de ser boa, mas a ruindade ou os acúmulos da vida tamparam aquilo que era bom. Semana passada eu ministrei aqui a respeito dos poços de Isaac. Fala que Abraão abriu poços e os filisteus entulharam os poços, e Isaac desentulhou os poços, então as águas voltaram a brotar. Ou seja, há água boa dentro de mim e de você, mas os entulhos precisam ser tirados para que essas águas voltem a fluir. Há muitas pessoas que são acumuladores de emoções. Há muitas pessoas que são acumuladores espirituais. Há muitas pessoas que são acumuladores físicos também. Tem gente que faz 1000 gambiarra dentro de casa. Tem lá o sofá com bloco no pé. Ah não, um dia eu vou trocar. E aí nós vamos acumulando coisas ruins que nós não damos lugar para o novo. E se nós formos ver, os acumuladores, eles dão alguns sinais de alerta. E um dos primeiros sinais de alerta de uma pessoa que ela é acumuladora, a pessoa não convida ninguém para ir na casa dela.
Porque a hora que as pessoas vierem até a minha casa, elas vão ver quem realmente eu sou. Porque quem você realmente se mostra lá na sua casa, não aqui. Aqui você pode usar Vitor Hugo, Tommy Hilfiger, não sei o quê. Mas quem você está lá dentro do seu quarto. Está lá dentro da sua casa. Então um dos sinais de alerta dos acumuladores é que eles param de convidar as pessoas para ir até a casa deles. Eles começam a se isolar. Eles começam a se esconder. Porque eles passam então a viver agora dentro do seu próprio mundo. E Provérbios capítulo 18 no versículo 1 fala: aquele que se isola insurge-se contra a sabedoria do próprio Deus. Talvez você conheça pessoas que falam assim: hoje eu quero ficar quieto no meu canto. Não quero conversar com ninguém, não quero falar com ninguém, eu quero chegar na igreja, sentar no meu canto, levantar do meu canto e ir embora. É um sinal de que tem alguma coisa acumulada dentro de si. Se frustrou com alguém, se frustrou em alguma situação, e isso dá sinal de que há algo acumulado dentro dela. E talvez já tenha acontecido com você alguma situação assim. Sim ou não? Já aconteceu com alguém aqui? De você mesmo falar assim: quer saber? A partir de agora. Mas quem entende o processo de desacumulação, ele se desacumula muito rápido. Porque ele entende que é saudável, ele entende que é salutar para a vida, ele entende que é bom. Então, por mais que o diabo tente sobrecarregar, na hora ele abre a tampinha da descarga lá e fala: vai tudo embora. Não vou ficar guardando tudo isso, porque isso não é bom para a minha vida. Segunda coisa, é higiene precária. Sinal de alerta, dos acumuladores, é higiene precária. O que é higiene precária? É aquela pessoa que não conversa mais nada com nada. Você já conversou com aquelas pessoas que você fala assim: eu fiquei meia hora conversando com ele, não agreguei nada nessa conversa. Porque só fala o quê? Bobeira. Fala tanto de cultura inútil, tanto de coisa que não cabe para o momento, que ainda se você vê que é uma criança. Paulo fala assim em 1 Coríntios capítulo 13: quando eu era menino, pensava como menino, andava como menino, vestia como menino, falava como menino. Quando deixei de ser criança, eu abandonei as coisas de menino. Ou seja, aquilo que eu usava quando era menino, agora para o tempo maduro já não cabe mais. Ou seja, eu sou uma pessoa saudável. É gostoso conversar. Então, os sinais dos alertas dos acumuladores é a pessoa que se isola. Diga assim: se isola. Não tem higiene. Olha para o irmão que está do teu lado. Agora diga para ele assim: vamos falar coisas boas, irmãos. Uma vez nós fomos passar no médico, porque eu sempre vou ao médico com a minha esposa, ela não deixa eu faltar nas consultas dela. Toda consulta tem que ir. Mas um dia nós estávamos conversando com o médico, e ele é um doutor, ele é um oncologista, e é um filósofo, um alemãozão, 2 metros de altura, e sentado na mesa dele, e ele consultou ela, fez todos os exames e tal, e aí ele gostava de conversar, porque a gente sempre falava de Jesus, ele falava um pouco da filosofia dele, a gente de Jesus, até tinha dia que a gente ia embora, ele falava: fica mais um pouco aí, vamos continuar conversando, até a gente, não, tem que ir embora, tem compromisso. Mas um dia eu falei para ele assim: ô doutor Leonardo, você é São Paulino? Porque eu vi alguma coisa de São Paulo lá. Eu falei assim: não gosto de futebol. Futebol é profano e não edifica a alma. Eu falei: eu também não torço para nenhum time. Eu nem gosto de falar de futebol. Eu também não gosto. Somos dois então. Eu entendi o que ele quis dizer. Ele não quis dizer que o futebol em si é ruim. Mas o futebol gera contenda, gera briga, gera discussões, gera guerra. Ou seja, tem coisas que não cabem para alguns momentos sim, momento de descontração, mas tem aquela pessoa que fala toda hora de futebol, toda hora de videogame, toda hora de carro, toda hora, você fala assim: irmão, vamos falar da palavra, irmão, vamos compartilhar de coisas saudáveis. Ou seja, a pessoa que não tem higiene, que tem acumulado dentro de si uma cultura inútil, que não tem nada para ensinar,
que não tem nada para agregar valor na vida do outro, vai olhar para um mendigo. Que time você torce, irmão? Corinthians, então, estou fora então. Eu ia te dar um dinheiro se fosse São Paulino, cair. Não, eu deixo de olhar para o outro, quem ele é, para compará-lo com os parâmetros que eu criei dentro de mim. Mas talvez os parâmetros que estão criados dentro de mim sejam parâmetros que não são saudáveis, porque ao longo da vida eu fui acumulando coisas que me tirou o foco de Deus. E as pessoas, terceiro sinal é que as pessoas mudam de comportamento. Quantas pessoas você conhece que era feliz, que era alegre, que era saudável, pulava, dançava, Você fala, nossa, você era tão feliz, você era tão alegre. Ela deixou de ser alegre, deixou de ser feliz? Não. Mas isso está escondido dentro dela, que parece que o mundo é cinza. Parece que as coisas não têm mais brilho. Porque a acumulação tirou o brilho de todas as coisas. E aí no final do programa dos acumuladores, quando você olha uma casa restaurada, você fala assim, não, essa casa não é aquela do começo do programa. E eles não reformam a casa, eles só limpam. Eles não pintam, eles não trocam móveis, nada. Eles apenas limpam a casa. E tudo que era belo estava ali no mesmo lugar, mas estava escondido pela sujeira que foi colocada ao longo do tempo. Então pessoas que são acumuladores dentro da igreja são pessoas felizes, saudáveis, mas que talvez tantas coisas foram entulhadas dentro dela, que hoje o brilho no rosto, no sorriso não tem mais. Não é que não existe, mas está escondido. E Deus nessa manhã quer desentulhar tudo isso de você, para que você volte a sorrir, para que você volte a ver o dia colorido, para que você volte a acreditar nas pessoas, para que você volte a fluir no seu ministério, para que você volte a fluir no teu trabalho, para que você volte a fluir na tua família. Em nome de Jesus, olha para o irmão do teu lado, diga, com você que Deus está falando, meu irmão. E eu sei que pode parecer... E eu sei que pode parecer engraçado, mas no processo de desacumulação, quando aquela equipe entra para tirar todo o acúmulo de sujeira daquela casa, a equipe ri. Fala, nossa, que bobeira, está guardando uma boneca sem cabeça. E a pessoa agarra e fala assim, não joga fora essa boneca não, essa boneca era da minha mãe. E aquele objeto faz uma ligação à mãe dela. Mas a mãe dela não pode estar mais ligada ao objeto, tem que estar ligado no coração. Nas boas recordações, não num objeto guardado. Mas para quem está olhando de fora, parece que é bobeira. Mas para quem está dentro de uma casa cheia de acumulação de lixo, tudo aquilo ali tem valor, e eu não estou desvalorizando tudo aquilo que você acumulou ao longo da vida. Talvez as coisas que você foram acumulando ao longo da sua vida, elas foram importantes para tempos que você viveu, mas para onde Deus quer te levar não cabe mais. Eu já fiz parte de torcida uniformizada. Já tinha touca, jaqueta, carteirinha, ia 2, 3 vezes por semana lá em São Paulo, ficar dentro do escritório da torcida organizada, não trabalhava, ficava sentado lá à toa. Então isso foi bom? Foi legal para um tempo que eu era adolescente, era jovem, minha mãe trabalhava o dia inteiro, eu pegava o trem e ficava lá em São Paulo, lá sentado dentro da Independente em São Paulo lá. Não tinha nada para fazer. Foi bom para um tempo. Mas para hoje não cabe mais. Eu sou um pai de família, vestir um gorrinho da Independente, jaqueta, dentro do trem, e xingando os outros. Isso não cabe para que eu quero construir dentro da minha filha. Foi ruim todo o tempo que eu vi? Lógico que não. Para um tempo foi importante. Mas para onde eu quero chegar, isso não cabe mais. Mas eu não desprezo o que eu vivi, porque foi um bom tempo. Então quando o Espírito Santo ele vai trabalhando em nós, ele não despreza aquilo que foi construído dentro de nós. Mas ele diz assim, olha, foi bom para um tempo,
Mas para onde você está indo agora, isso não cabe mais. Isso precisa ser tirado de dentro de você. Porque tem muita coisa boa dentro de você que está apagado ou afogado pelas coisas que você acumulou ao longo da vida. Palavras, experiências, frustrações, situações. Que você possa dizer para o Espírito Santo nessa noite, nessa manhã, ó, pode tirar tudo aí, Espírito Santo. Joga fora tudo que não presta. Ah, mas é aquele... Já viu aqueles veinhos que tem uns cantinhos lá? Eu sei que você não é, né? Eu vou guardar esse negócio. Por quê? Não, um dia eu vou usar. O dia que você for usar, você compra. Não, eu vou guardar um ventilador, mas está quebrado. Não, mas um dia eu vou consertar. Vai consertar nada. Compra um novo o dia que precisar. Tem coisa em casa que eu me arrependo de jogar fora. Eu sei que Deus está falando com muita gente. Mas se você prestar atenção, o físico, ele só é o reflexo daquilo que é espiritual. Uma pessoa que acumula, os acumuladores, por que o psicólogo tem que entrar dentro? Primeiro, porque eles estão desajustados emocionalmente. E eles não estão guardando aquelas coisas materiais porque eles gostam daquilo, mas porque há um desajuste mental. E esse desajuste mental faz com que eles acumulem matéria. Então, quando eu não entendo quem eu sou em Cristo, eu começo a acumular coisas que não cabem no reino. E o físico, ele expressa o interior. Então nessa manhã diga ao Espírito Santo, eu vou jogar o ventilador fora, Espírito Santo. Vou jogar o ferro de passar roupa queimada, Espírito Santo. Ah, mas eu não tenho, não, mas talvez dentro de você tenha. Ah, eu vou jogar aquela raiva guardada, Espírito Santo, vou jogar fora. Porque isso só está me trazendo tristeza. Tem gente que é masoquista. É aquela pessoa que gosta de apanhar, de sofrer. Ouve a música da sofrência para ficar lá chorando. Porque, eu gosto de me recordar dos momentos ruins. Meu, aonde Cristo quer te levar é um lugar maravilhoso. Diga para o irmão que está ao teu lado, você é uma bênção na mão de Deus, meu irmão. Mas até quando? Ai, que eu não estou conseguindo andar. Por que você não está conseguindo andar? Porque o coração está sobrecarregado. Eu já estou encerrando, abra a tua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10. Primeira Coríntios 10, 13 diz assim: não veio sobre vós tentação senão humana, e fiel é Deus que vos deixará tentar acima do que podeis resistir, antes com a tentação dará o escape para que possais suportar. Então se você não está suportando, se há uma sobrecarga, é porque Deus não está no negócio. Porque Deus, Ele permite que haja uma carga até o ponto de eu suportar. Se eu não estou suportando, é porque há uma carga maior. E essa carga maior não é de Deus, porque a carga de Deus Ele me dá até o ponto do suporte. Se há uma sobrecarga, esta sobrecarga não é de Deus. E nem adianta para orar, falar, Deus me ajuda. Deus vai falar, eu não ajudo, porque eu te ajudo até onde você pode suportar. A sobrecarga cabe a você liberar. Eu já falei que você tem que perdoar. Eu já falei que você tem que amar. Eu já falei que você tem que deixar as coisas do passado. Isso tem sido sobrecarga no teu coração. Se você não está atentando para isso, preste atenção no que eu vou te dizer. Nos dias maus, isso será peso sobre você. Não sou eu que estou dizendo, é Jesus. No texto que nós lemos. Porque há uma sobrecarga no teu coração. Você vai ficar desatento com o dia da volta do Senhor Jesus. Olha que sério isso. Os acumuladores, eles perdem momentos por causa dessa sobrecarga, por causa desse excesso, por esse acúmulo de coisas. Minha mãe uma vez, eu às vezes tem mania de falar, nossa, estou cheio de coisas para fazer, Normalmente quem fala que está cheio de coisa para fazer é porque não faz nada.
Porque quem tem coisa para fazer não tem tempo de falar que está cheio de coisa para fazer. Tem pessoa que você pergunta todo dia, como é que você está? Na correria. Pô, eu viro atleta? Está todo dia na correria agora? Está na correria, está na correria. E aí você pega uma pessoa dessa e fala assim, você está cheio de coisa para fazer? Estou cheio de coisa para fazer. Então acorda cedo. Não, já acordo. Tanta coisa para fazer, que tanta coisa. Vamos colocar no papel. Não tem nada a fazer. Pode fazer esse teste com você, se você tem esse costume de dizer que está cheio de coisa para fazer. Põe no papel o tanto de coisa que você tem para fazer. Talvez o tanto de coisa que você tem para fazer, você faria em meia hora. Você teria o resto do dia para dormir. Porque você não tem mais nada para fazer. Uma vez eu cheguei para minha mãe e falei assim, nossa, estou cheio de coisa para fazer, estou cheio de coisa para fazer, estou cheio de coisa para fazer, estou cheio de coisa para fazer. Né, lá em Bertioga. Minha mãe falou, senta aí no sofá. Mãe, né, quando a mãe fala a gente obedece, né. Senta aí no sofá, pega um papel, peguei. Põe no papel tudo que você tem para fazer. Fiquei meia hora olhando o papel. Eu não tinha nada para fazer. Mas eu precisava dizer para mim mesmo que eu tinha um monte de coisa para fazer, para dizer para mim mesmo que eu estava sendo útil, quando na verdade eu não tinha nada de utilidade para fazer. Eu estava impondo uma sobrecarga na minha mente, no meu corpo, quando na verdade não existia. O que eu poderia fazer aquele dia era dormir o dia todo, porque realmente eu não tinha nada para fazer. Mas eu estava, não, tem um monte de coisa para fazer, mal correria, tanta coisa para fazer, que tanta coisa. Que tanta coisa que nós temos para fazer todo dia. Parece que, é interessante que tem gente que fala assim, quantos livros você lê por mês? Ah, nenhum, porque eu não tenho tempo. Uma vez eu vi uma entrevista do José Serra. Ele lê por mês 4 livros dessa grossura. E ele era governador na época. Meu Deus, se o governador lê 4 livros por mês, dessa grossura, eu não estou lendo nenhum de 50 páginas. O que está de errado? Sou eu? Ah não, ele tem leitura dinâmica, não importa o que ele tenha, ele lê. Ele falou, eu deixo um livro dentro do carro, um livro no banheiro, um livro dentro da pasta e um livro na minha cabeceira de cama. Então quando eu estou no banheiro eu estou lendo um livro, quando eu estou no carro eu estou lendo outro livro, quando eu estou deitado para dormir eu estou lendo um livro, estou lendo outro livro. Mas nós vamos acumulando coisa, acumulando coisa, acumulando coisa, que a gente fala assim, não, estou cheio de coisas. Mas às vezes nós estamos cheios de cultura inútil. Esses dias eu vi um médico dizer a respeito de chocolate. Quem gosta de chocolate? É bom, né? Ou o que você não gosta de chocolate? Ah, o que você gosta que não é alimento? Alimento no sentido principal da vida. Ah, eu gosto de mousse de maracujá, mas isso não pode ser o seu alimento diário. Quem come chocolate no café da manhã, no almoço, na janta? Ah, eu sobreviveria comendo chocolate, mas eu quero ver se você vive um mês comendo chocolate. Não come arroz, feijão, não come carne, não come nada. Então a partir de hoje mude sua dieta. Acorde de manhã, come uma barra de chocolate, na hora do almoço uma barra de chocolate, na hora do café da tarde uma barra de chocolate e à noite uma barra de chocolate. Você vai viver um mês? Não. Mas tem gente que está trocando a cultura inútil por aquilo que é cultura do céu. E está dizendo que está vivendo. Eu não consigo passar uma vida em Cristo assistindo futebol. 24 horas por dia, cultura inútil, assistindo novela, 24 horas jogando videogame, que isso é tudo cultura inútil. Isso é bom para sobremesa. O chocolate é gostoso para quê? Para sobremesa, mas ele não pode ser o meu prato principal. Assim como toda cultura inútil, ela é boa. É bom assistir uma coisa que não agrega valor nenhum. Ah, vou assistir lá, sei lá, que uma porcaria na televisão. O programa do Mion. Ah, o Luciano Huck. É bom você assistir de vez em quando, não agrega valor nenhum, uma porcaria. Mas é a sobremesa. É aquele negócio que você fala assim, ufa, eu consigo me desligar assistindo essa porcaria. Né? Mas isso não serve como prato principal na nossa vida. Se coloque em pé para nós orarmos, vamos orar. Mas tem gente que está acumulando tanta coisa porque tornou a cultura inútil como prato principal.